Olá! E se a gente pegasse vários textos bem do comecinho da Bíblia e tentasse tecer uma única e grande história? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Uma narrativa sobre regras, sobre a rebelião contra elas e sobre uma busca por autoridade que se desenrola por gerações. Vamos mergulhar nisso? Bem, tudo começa com uma pergunta que, vamos combinar, é universal e define todo o nosso tema. O que acontece de verdade quando as regras são quebradas? Essa é a tensão central que a gente vai explorar ao longo de toda essa história. O cenário inicial é de uma simplicidade que chega a ser impressionante. Pensa só, um jardim, duas pessoas e uma única regra, bem clara, que mantinha tudo em uma ordem perfeita, harmoniosa. A regra era simples: não comer do fruto daquela árvore específica no meio do jardim. Só isso. E é exatamente aqui que a tensão começa a se formar. Um paraíso está prestes a ser perdido. E tudo mesmo, começa com uma conversa. A natureza da tentação aqui é o ponto-chave, sabe? Não é só sobre uma fruta, é sobre uma promessa. Uma promessa de poder, de conhecimento, de se tornar como Deus. É uma contradição direta à regra, feita sob medida para plantar a dúvida e o desejo. E a semente da dúvida floresce e vira ação. A mulher olha para a árvore, vê que ela é desejável, pega o fruto, come e oferece ao marido, que também come. E nesse momento, a única regra é quebrada. Simples assim. A mudança é imediata e profunda. A inocência vira medo, a harmonia se transforma em vergonha. Antes, eles caminhavam na presença de Deus. Agora, eles se escondem. A relação deles com a autoridade mudou para sempre. As consequências são bem específicas e atingem todo mundo que estava envolvido. A serpente é amaldiçoada. A mulher vai enfrentar dor e submissão, e o homem vai encontrar sofrimento no trabalho, com a terra agora amaldiçoada por causa dele. A quebra da regra ecoou por toda a criação. O resultado final é o exílio. Fim de papo. Eles são expulsos do jardim e o caminho de volta é bloqueado por seres angelicais, os querubins, e uma espada de fogo. A separação agora é física e permanente. Mas esse primeiro ato de desobediência não foi um evento isolado, não. Pelo contrário, vamos ver como isso se torna o começo de um padrão, uma escalada de rebelião que só vai piorando com o tempo. A geração seguinte já mostra essa escalada. Caim, filho de Adão e Eva, mata o próprio irmão, Abel. E quando Deus o confronta, a resposta dele não é de remorso, é de desafio puro. Uma pergunta que nega qualquer tipo de responsabilidade. O mais curioso é que, em vez de uma punição na hora, um sinal de proteção é colocado em Caim. Qualquer um que o matasse sofreria uma vingança 7 vezes maior. É uma forma de justiça divina, claro, mas que também abre um precedente de retribuição. E é aqui que a gente vê o ponto crucial, como a humanidade pega essa ideia e a distorce completamente. Gerações depois, Lameque, um descendente de Caim, se gaba de ter matado um homem por um simples ferimento. Ele pega o decreto divino de vingança e o multiplica, tomando essa autoridade para si. O contraste aqui é impressionante, né? O que era uma proteção divina de 7 vezes se torna uma vanglória humana de vingança de 77 vezes. A violência e a retribuição por conta própria cresceu exponencialmente. E essa rebelião, que era individual, agora escala para o nível geopolítico. O Salmo 2 descreve reis e governantes conspirando juntos. E não é um contra o outro, não. É contra a própria autoridade divina. O objetivo? Quebrar as correntes e se livrar das algemas de qualquer poder superior. Em resposta a essa rebelião que se espalhou por tudo, a narrativa dá uma guinada. Um novo capítulo se inicia. Mas não com mais violência, e sim com o anúncio da chegada de um tipo diferente de rei. Só que esse novo rei não chega com exércitos. Ele chega como um bebê, vulnerável. E a primeira reação do poder aqui na Terra, personificado no rei Herodes, é o medo. O aviso do anjo deixa bem claro: a rebelião humana está prontinha para atacar essa nova autoridade. O que acontece em seguida é um eco direto daquela rebelião que a gente viu antes. Um rei humano, sentindo sua autoridade ameaçada, age para eliminar o que ele vê como um rival divino. A reação de Herodes é brutal e sem qualquer critério.
Ele ordena um massacre de crianças inocentes numa tentativa desesperada de destruir essa ameaça ao seu trono. É a rebelião humana na sua forma mais cruel. Mas, em contraste direto com o plano de Herodes, a gente vê um plano divino acontecendo. A fuga da família para o Egito cumpre uma profecia antiga. Enquanto o rei da terra trama seus planos, uma história muito maior está sendo escrita. Essa jornada de sobrevivência mostra como o plano divino se desenrolou no meio do perigo. Tudo começa com um aviso em sonho que leva a uma fuga de noite para o Egito. Enquanto isso, a fúria de Herodes resulta no massacre em Belém. E só depois da morte do rei é que a família retorna para Israel e finalmente se estabelece em Nazaré, cumprindo mais uma profecia. E agora a gente chega ao ponto de virada da nossa narrativa. Uma nova voz surge no deserto, sinalizando outra mudança fundamental na história. João Batista aparece pregando uma mensagem poderosa e direta. E não é um chamado à rebelião ou à violência, não. É ao arrependimento. É uma preparação para uma nova realidade, um novo tipo de reino que está chegando. E aqui, a narrativa meio que fecha um ciclo, sabe? Tudo começou com a pergunta da serpente, que semeou a dúvida e levou à queda. E termina com a proclamação de João Batista, que aponta para a esperança e para a restauração. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. A chegada desse novo rei e a proclamação de um novo reino. Será que isso representa um novo começo de verdade? Uma quebra nesse ciclo de rebelião? Ou é simplesmente o preparo do palco para um conflito ainda maior entre a autoridade humana e a divina? A história prepara o terreno, mas a resposta, essa, fica no ar.